Muitas coisas nas vendas, elas se resumem a técnicas e a colocações, mas tem uma coisa que me deixa muito preocupado, que são as questões das objeções, como reagir às objeções. As objeções são nada mais são do que preocupações do cliente e formas do cliente nos mostrar aonde não deixamos claro. Por isso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre objeções. Vamos lá? Eu sou o Jânio Glauber e ao longo desses mais de 25 anos de vendas, uma das coisas que ainda me preocupa e ainda preciso melhorar são as questões das objeções. As objeções, elas nada mais são do que uma forma do cliente dizer que o negócio ainda não está pronto para ser fechado e que ainda precisamos ser um pouco mais claros ou esclarecer alguns temas. No entanto, no entanto, a objeção normalmente nos coloca numa situação meio de encurralado e nós tentamos ser mais reativos, nós tendemos a ser mais reativos. E isso acaba colocando uma situação ruim, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como responder objeções sem ser reativos. Como mudar a comunicação vai lhe fazer vender mais. Isso aqui, até vamos fazer o primeiro parênteses, é algo que eu tenho tentado praticar bastante, é difícil, eu sou um sujeito que acabo indo muito para o confronto, e essa argumentação meio tempestuosa não faz bem para os meus negócios. Então eu tento sempre respirar antes de responder e sempre trazer a objeção de uma forma de com empatia, né, me colocando ao ponto do cliente e colocando na posição do cliente. Para mim não é tão difícil porque dentro desse meu período de comércio, em alguns momentos eu estive sentado do outro lado da mesa como comprador. E isso me colocou numa situação de entender bastante o que o meu cliente fala. Então, vamos para a pergunta inicial. Por que responder objeções com reatividade é tão perigoso? Porque quando o cliente nos faz uma pergunta, ele nem sempre está nos colocando contra a parede. Muitas vezes é uma dúvida genuína. Só que quando nós respondemos de uma forma reativa, de uma forma muito rápida, isso acaba tendendo a parecer agressivo. E a agressividade é tudo que o cliente não precisa na hora de fechar uma compra, fechar um pedido. Hoje, como eu tenho um relacionamento muito próximo com meus clientes, eu acabo não sofrendo tanto com isso. Mas quando você trabalha como um vendedor de carros, um corretor de imóveis, um vendedor que tem uma rotatividade muito grande de clientes, isso acaba sendo mais complexo. Então, a resposta ela tem que ser sempre de uma forma que não encerre o assunto, mas bem pelo contrário, que seja o ponto de partida do assunto. Então, o erro mais comum é responder rápido demais sem entender a real preocupação do cliente. Quando nós respondemos muito rápido a pergunta, o cliente tem a sensação de que é o seguinte, de que, poxa, ele nem entendeu o que eu perguntei e já veio com uma resposta pronta. As objeções que nós mais ouvimos é tá caro, por exemplo. Então, quando você já sai dando um argumento, aquele argumento pronto, o cliente não sente personalização na resposta, ele não sente que aquela resposta é para ele. Então, nós precisamos entender um pouquinho como ter uma comunicação mais proativa. Aqui nós temos um exemplo claro
e que, particularmente, muitas vezes eu até uso, e quando o cliente responde que está caro, eu digo que o meu é o melhor do mercado. Resultado, o cliente ele fica ainda mais fechado. Dizer que eu tenho o melhor produto do mercado é algo muito comum. E eu realmente tenho o melhor produto do mercado. No entanto, eu preciso provar para o cliente que aquele é o melhor produto do mercado. E como é que se prova isso? Fazendo comparações, fazendo analogias, ou mesmo entendendo por que, que o cliente está achando aquilo caro. Um exemplo que eu estava imaginando, até pensando sobre quando eu estava preparando esse material para o Instagram, foi o seguinte: o cliente, vamos imaginar uma situação hipotética, aonde o cliente ele vai comprar um apartamento numa área nobre da cidade, dependendo de qual a cidade, toda numa área nobre. E quando o cliente pergunta pelo preço, você responde, ele vai dizer assim: Nossa, tá caro. Mas, tá caro baseado em quê? Então, por que o senhor achou caro? Às vezes ele não está enxergando o valor que está sendo entregue naquele imóvel. Hoje, quando a gente fala de imóvel, se fala muito em área de lazer, comodidades, em acabamento, mas às vezes um apartamento extremamente valorizado, ele está numa área onde existe uma demanda muito alta e uma oferta muito baixa. E é isso que o cliente quer ouvir. Ele quer ouvir que ele está pagando aquele preço porque ele está comprando uma exclusividade, ele está comprando um endereço que é para poucos. Imagine uma rua central da cidade onde não há mais espaço para construção de prédios e há uma demanda muito grande. Ali, com certeza, o preço do metro quadrado vai ser muito maior do que o de uma área mais nova, uma área emergente, aonde tem muito espaço para construir, onde os prédios são construídos com muito mais infraestrutura. Então, essa objeção do cliente, muitas vezes, é porque ele está imaginando que ele vai encontrar algo de uma área nova, de uma área com uma construção mais moderna, só que ele quer comprar um imóvel num lugar aonde as construções são mais antigas. Então, a questão do preço dele vai estar na área do lazer. Mas ele tem que entender que quando ele está comprando aquele apartamento, ele não está comprando a área de lazer, ele está comprando a localização. E a localização, ela tem um preço, um custo, às vezes, muito maior do que uma grande área de lazer. E aí nós vamos para o próximo estágio. Então, não adianta dizer que aquele é o melhor apartamento do mercado. Não, porque ele não conseguiu entender ainda o que é que ele está comprando. Então, como é que você vai fazer diferente nesse caso? Respire, mostre que ouviu e faça exatamente isso que a gente conversou agora. Pergunte para entender mais fundo o que ele está pensando. Aquilo é caro, mas é caro baseado em quê? Às vezes o cliente, eu sempre penso que o cliente ele tem três fases de compra quando ele vai comprar um bem de alto valor, né? É, o que ele vai comprar, o que ele vai comprar, o que ele quer comprar, o que ele pretende, o que ele pode comprar e o que ele quer comprar. Esses três casos, essas três situações, o que eu quero, o que eu posso e o que eu vou, elas nem sempre estão claras na primeira entrevista. Já aconteceu comigo, na minha época de corretor de imóveis, por exemplo, o cliente vinha esconder grana. O cara tinha um FGTS maior do que ele dizia que ele tinha, e o cara tinha uma capacidade de pagamento do financiamento maior do que ele realmente tinha. Só que o que, que ele pensava? Ele pensava, eu não vou gastar todo o meu dinheiro na compra do apartamento, porque eu quero manter uma reserva para o fundo, para a mobília, para a, a construção, e quero ter uma reserva, caso você seja demitido, eu tenho um dinheiro ainda lá no fundo de garantia para receber. Então ele queria comprar uma coisa que ele não podia. O que ele podia era menos do que o que ele queria. Então, no final das contas, ele comprou um apartamento que era melhor do que o que ele
teoricamente podia comprar, não era exatamente o que ele queria, mas muito satisfeito. Acho que eu conversei com ele uns anos depois, ele continuava morando lá ainda. Eu acho que ele agora ele mudou para um apartamento maior, melhorou de vida, graças a Deus, tem sucesso na carreira. Mas o que que acontece nessa situação toda? Eu mostrei para o cliente que eu ouvi o que ele me dizia. Eu mostrei para ele que eu entendia a preocupação dele. E nós precisávamos chegar a um consenso de o que ele quer e o que ele pode. Ele não, ele queria uma área mais central, uma área aonde ainda existiam prédios que sendo construídos, só que o padrão que estava sendo construído atualmente era muito maior do que aquele que ele conseguiria comprar. Então nós chegamos no meio termo, mas isso ali só é possível se a gente escutasse. Se eu tivesse tentado enquadrar direto o cliente, muitas vezes nós precisamos enquadrar o cliente, mas nem sempre enquadrar direto o cliente vai ser a melhor alternativa. Por quê? Porque você acaba sendo agressivo, você acaba sendo afoito demais e o cliente corre. O cliente, nós tendemos a nossa mente, o nosso cérebro, ele tende sempre a buscar uma escapatória das propostas. E aí, perguntando mais fundo, perguntando mais, nós chegamos ao próximo exemplo. Deixa eu trocar aqui, que é uma comunicação construtiva. Quando o cliente responde está caro, você pergunta, você continua a conversa, não encerra por ali e não fala de uma resposta agressiva. Entendo. Mas o que você gostaria de ver nesse investimento? Vai muito ao encontro daquilo que nós conversamos. Está caro em relação ao quê? Entender por que o cliente achou caro. Às vezes, o ele achar caro não significa que ele não tem dinheiro para pagar. Normalmente significa que ele não conseguiu enxergar o valor. E muitas vezes isso acontece quando nós vamos direcionando o cliente para outro produto que não foi aquele que ele veio buscar. Porque quando ele veio buscar um carro, por exemplo, ele já entendeu aquele carro, ele já sabe aquele carro. Mas você às vezes consegue entender que não é o carro que ele está procurando que ele precisa de um outro carro. E quando você começa a levar ele a esse carro, ao que ele precisa para fazer o melhor negócio para ele, com certeza ele acaba entrando numa defensiva muito maior. Então, aqui, criar uma comunicação construtiva sempre será o melhor caminho. Uma dica prática, uma dica prática aqui. É, use frases que acolham o cliente. Eu entendo o seu ponto. Me fale mais sobre isso. Coloque o cliente na posição de ele demonstrar o que ele procura e não você demonstrar o que você está oferecendo. Porque muitas vezes, quando você fala de uma venda de um valor agregado mais alto, esse momento aqui da assinatura, ele é simplesmente o fim o objetivo da jornada. Mas quem passeia de moto vai entender bastante isso. Muitas vezes o mais interessante, o mais desafiador, não está no destino, está no caminho. Então, traçar um caminho para o cliente aonde ele seja mais empoderado, onde ele se sinta melhor, onde ele se sinta o herói da história, aonde ele resolva o problema, sempre vai nos levar a uma venda melhor e mais lucrativa, porque daí nós paramos de falar só de preço. Nós não estamos discutindo, quando ele fala de estar caro, às vezes ele não está falando do preço, ele está falando do valor, né? Então, falar de valor é algo que nós precisamos sempre estar atento ao que o cliente percebe como valor. Em resumo, não reaja, construa diálogos. Perguntar abre portas, enquanto justificar as fecha. Como eu falei, esse questão da reatividade,
das objeções, ele serve muito para mim. Eu preciso realmente aprender muito com isso. E eu espero que você também conheça alguém que precise aprender. Então, deixe aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem precisa conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o conteúdo seja para que você pense. Isso aqui não tem uma fórmula mágica, né? Isso aqui sempre tem uma adaptação a cada um de nós. E eu quero sempre que vocês entendam que o valor está na forma como nós percebemos. Então, não esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar e comentar, que ajuda muito. Muito obrigado e até a nossa próxima jornada, que vai ser sobre perguntas. Um abraço, até lá.